É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. O que podemos esperar desse primeiro encontro dos conselhos da região sul? Passa o microfone. Opa, tudo bom, Sérgio? Bom, em princípio, a ideia desse encontro é um alinhamento, entendendo que as nossas realidades dos estados do Sul são muito próximas, a nossa produção agropecuária, nossa identidade cultural, de termos um alinhamento das nossas profissões em relação ao funcionamento dos conselhos, aos processos administrativos, aos processos éticos e outras questões relativas às duas profissões, tanto a zootecnia como a medicina veterinária. O que podemos esperar das principais pautas desse encontro aqui? Acreditamos que as principais pautas estão vinculadas à questão administrativa, otimização de recursos, a transparência, entendendo que os nossos conselhos eles não servem apenas aos profissionais, mas principalmente à sociedade, porque a sociedade dos nossos 3 estados tenha conhecimento de quais são as atividades, da importância do conselho em relação ao controle e à fiscalização das atividades da veterinária e da zootecnia. E neste ano, principalmente, nós temos aí os 50 anos das duas profissões no Brasil e acreditamos que esse alinhamento vai ser também uma construção de como propulsionar a divulgação do que efetivamente é a profissão, a atividade da medicina veterinária, dos médicos veterinários e dos zootecnistas nos nossos estados. Doutor Leonardo Napoli, que é médico veterinário, secretário-geral do Paraná, do Conselho Regional de Medicina do Paraná. Como é que o Conselho do Paraná está vendo assim o Exame Nacional de Certificado Profissional? Essa é uma questão bastante delicada, já foi discutida há vários anos. Estamos trabalhando, entendemos que isso é importante para a qualificação daqueles profissionais. Não digo a qualificação, melhor me expressando em relação à qualificação daqueles profissionais que vão entrar no mercado de trabalho, avaliando como foi a formação durante os anos da graduação. Entendemos que isso é muito importante, isso traz segurança à sociedade, traz segurança em relação àqueles profissionais que vão entrar no mercado. Acredito que é uma batalha que nós temos aí que travar em nível nacional, porque a gente tem essa conquista de podermos ter esse exame nacional para que os profissionais formados atuem no mercado de trabalho. Bom, doutor Leonardo, temos assim 2 dias de debates, discussões, aprofundamentos em questões que envolvem o Conselho, mas o veterinário hoje, ele tomou uma importância assim, tanto quanto quase ou até maior do que um médico, porque o pet hoje faz parte da família. Como é que o senhor vê hoje esse universo do pet, esse envolvimento das famílias com o veterinário? O veterinário hoje passou a ter quase que semanalmente um contato com a família, por causa que o pet virou a grande estrela, às vezes, da família. Só ressaltando que a veterinária vai muito além do pet, né? Na verdade, o pet em especial, os cães e gatos especificamente, são da minha área de atuação, então eu tenho um pouquinho mais de facilidade de falar sobre eles, mas nós temos um trabalho bastante intenso justamente para demonstrar isso, que o médico veterinário não atua só na clínica de pequenos animais e enfim, né? Claro, e nós dizemos que o cidadão, ele acorda e dorme com um médico veterinário a partir do momento que você pensar que quando ele acorda ele tome um leite e quando ele vai dormir talvez ele durma num travesseiro de penas. Então, portanto, no chinelo, né? Talvez o veterinário esteja aí durante todo o dia na alimentação, no controle alimentar, na segurança alimentar, enfim, zoonose, né? Exatamente. No couro, no nosso calçado, enfim, né? Aproveitando aí a deixa para falar um pouquinho da proteína animal do dia, enfim, né? Mas em relação a essa área especificamente de pequenos animais, nós percebemos que a família brasileira... Há um boom aí, né?
é uma mudança até cultural da sociedade brasileira, não só da brasileira como mundial. As famílias cada vez menores, os filhos se afastam, as famílias são menores, são pequenas, os filhos se afastam mais rapidamente, a casa fica mais vazia, enfim. Exatamente, muitas vezes, não digo nem que para compensar, mas é uma realidade da nossa sociedade, não só o cão e gato, que preenche aquele espaço, aquela relação de afeto e de carinho que todos nós necessitamos. E muitas vezes, inclusive, prescrito até como tratamento médico, como suporte psicológico. Câncer eles estão usando agora os animais. Sim, com pessoas em depressão. Autismo estão usando exato, cavalo, né? Exato, ecoterapia, enfim, né? Então nós percebemos que o animal ele tem sempre teve durante milhares de anos, né, na evolução da humanidade, essa convivência estreita, e nós percebemos que cada vez ela fica mais estreita, né? Tanto é que hoje em dia as pessoas falam, né, pai de cachorro, enfim, mãe de gato, e é uma tendência. E é muito importante o veterinário estar dentro desse processo, não só no aspecto de segurança da saúde pública, esses animais podem transmitir doenças, como os humanos também podem transmitir para esses animais, e também no sentido de orientação de como manejá-los, para que a gente também não faça uma humanização do animal, né? A gente sempre lembrando que o animal é o animal, tem as suas características, e para que o relacionamento seja saudável, nós temos que respeitar. Exatamente isso. Então, vem evoluindo muito, uma área cresce muito, mas é importante destacar que o veterinário não está presente só nesse aspecto, em sim em outros aspectos muito importantes e essenciais do nosso dia a dia. Ter os pés roseteados de campo, ficar mais triste. Por ser o primeiro encontro, e principalmente porque tanto o Conselho Federal quanto os conselhos regionais estão em início de gestão, né? É uma forma da gente padronizar, integrar os conselhos e congregar todos os conselhos numa mesma proposta, numa ideia de proposta de gestão de todo o Brasil, uma unificação. Quero dizer que 2 dias aqui no Parque Assis Brasil, debates, discussões, temas impactantes também. A pauta vai ser repleta de discussões e também de conclusões. E eu gostaria que tem assim 3 temas que mais mexem com a sociedade, que é sobre eventos, os rodeios, cavalgada, os laços, assim, que aqui no Rio Grande do Sul tem incomodado muito a sociedade como um todo. Gostaria que também falasse sobre esse assunto lá no Paraná. Olha, esse assunto é um assunto que tem mexido com toda a sociedade, acho que independente da região, né? O bem-estar animal é um assunto em pauta, um assunto polêmico, e ele é universal. Em qualquer lugar do mundo, hoje ele está sendo muito discutido. Essa questão das provas, a questão de torneios envolvendo animais é um assunto extremamente polêmico, é um assunto que tem que ser enfrentado, logicamente, tem que haver posicionamento em que pese toda a tradição, em que pese a cultura e a evolução do Brasil, digamos assim, feito no lombo do cavalo e à custa desse trabalho. Nós hoje temos que pensar também no animal. Temos que ter essa visão de como o animal está sendo tratado em todo esse contexto. Em relação ao ensino à distância, como é que vocês estão vendo isso? Olha, o ensino à distância é algo que nós entendemos que ele é extremamente importante, mas com limites. Você pensar num curso, principalmente na nossa área de zootecnia e veterinária, um curso à distância, totalmente à distância, ou com uma carga horária muito grande, com certeza. Você imagina... Em relação à castração, a pessoa tem feito curso e sai castrando, não tem noção de anestesia, não tem noção de asepsia, não tem noção até da própria cirurgia, e pode gerar uma série de transtornos para o mundo animal. A nossa discussão maior não é nem o protocolo de castração.
é, na verdade, o controle da população de animais nas cidades, né? E aí envolve mais do que só a cirurgia, sobre a técnica da cirurgia, envolve quem essa população de cães, como que ela está sendo analisada, como que ela está sendo identificada, da onde são esses cães, esses gatos, como se fazer esse trabalho de forma ampla, sustentável e permanente. Gostaria de que tu complementasse sobre o que tu espera mais também aqui do primeiro encontro dos conselhos da região sul. Olha, eu acho que o principal que nós esperamos aqui é chegar a um consenso, uma união, um parecer único para que a gente possa encaminhar ao Conselho Federal uma visão do sul do Brasil, que é bem particular, né? É uma região bastante particular dentro do Brasil, e é isso que a gente mais espera, sair daqui com uma ideia unificada. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver. Estamos hoje aqui no Parque Assis Brasil, onde no mês de agosto acontece a nossa Expo Inter, que é a vitrine do agrobusiness, do agronegócio, que é a Casa dos Gaúchos aqui. Eu tenho a honra e o prazer de receber o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, Dr. Rodrigo Távora Mira, que hoje vai participar do primeiro encontro dos conselhos da região sul, também junto com seus pares aqui, o presidente e também técnicos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E eu gostaria de falar com o doutor e também presidente Rodrigo Távora sobre a importância de um evento desses para unificar os conselhos e trazer mais eficiência e qualidade aos conselhos. Sem dúvida. Esse é um evento extremamente importante, bastante louvável a iniciativa do Dr. Air, porque nós temos que discutir uma série de assuntos técnicos também, que são relevantes, e seguramente esses trabalhos vão nos dar um norte mais seguro para que a gente possa tomar as decisões na Câmara do Conselho Federal, que vai acontecer no final deste mês, com mais segurança e união. Bom, são 2 dias que vocês vão de discussões, debates, reflexões, mas tem temas assim que provavelmente não vai deixar de faltar na pauta, que são os eventos de rodeios, cavalgadas, laços, que tem incomodado não só o veterinário, mas a sociedade como um todo está muito incomodado com esse tratamento que os animais têm recebido durante esses eventos. Como é que a gente pode, essas discussões, ser levada, essa pauta para o encontro? Esse é um ponto crítico, né? É um dos pontos de maior discussão hoje na sociedade brasileira é o bem-estar animal. Não, e sem dúvida, é uma questão que não tem volta, uma questão de evolução da sociedade. Tem que ser enfrentada. Tem que ser enfrentada, sem dúvida, tem que ser, vai ser, não há volta. E nós temos que dar um passo de cada vez, porque nem o fundamentalismo, nem para um lado, nem para o outro é adequado, né? É desejado. Então, o bom senso e as questões técnicas. Avançando aos poucos como a sociedade, né? Bom, um segundo tema também que tem incomodado muito os veterinários que já estão formados, os profissionais que estão no mercado, e principalmente as empresas, é sobre o ensino à distância. Pode gerar um profissional não tão qualificado quanto o mercado precisa. O ensino à distância da medicina veterinária é uma barbaridade. Na minha opinião, não há nem o que discutir. Pode comprometer muito a formação. Vai comprometer. Isso não pode acontecer. O que pode acontecer são os 20% da carga horária total do curso, que pode ser feito à distância. Isso está previsto nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino de graduação em medicina veterinária. Não mais do que isso. E esses 20%, evidentemente,
eles devem ser utilizados nas disciplinas como ética, filosofia, cultura religiosa, né? Enfim, de caráter teórico. Evidentemente, formação prática, que é extremamente necessária, não há, na minha opinião, nenhuma discussão. Isso aí é uma barbaridade. E esse contato professor-aluno na veterinária é fundamental, que é onde esse contato, onde o mestre passa todo o seu conhecimento, todo o seu know-how e todo o seu afeto e o amor pela profissão, não é isso? Sem dúvida. Não só do professor, do educador, como também dos ambientes de aprendizagem. É verdade. As fazendas, os hospitais, os laboratórios, isso aí é... O presidente Rodrigo Tavramida, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná, aqui participando desses debates, dessas discussões, esses 2 dias aqui no Parque Assis Brasil, na Casa do Veterinário. Eu gostaria que o senhor tenha um tema muito polêmico, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é a castração móvel, porque as pessoas fazem curso na Argentina, fazem curso no Uruguai, não têm a menor cuidado de higiene, não têm a menor noção sobre anestesia e têm feito isso como uma castração móvel. Isso tem incomodado muito a sociedade. A posição dos conselhos nesse ponto? A posição do Conselho, vejam, nós temos uma lei, né, nossa Lei 5.517 de 1968, que regulamenta o exercício da profissão do médico veterinário e que, para nossa alegria, esse ano nós comemoramos os 50 anos dela. Né? O ano passado, os 100 anos de formação dos primeiros médicos veterinários brasileiros também. E essa lei ela é muito clara quando diz o que é atividade privativa do médico veterinário. A medicina veterinária, clínica médica cirúrgica em todas as suas modalidades é atividade privativa e também, evidentemente, no nosso Código de Ética, todas as condições adequadas devem ser garantidas. Quando a gente fala de controle populacional, a despeito da discussão da castração, da maneira que seja, né, castramóvel ou, enfim, nos hospitais mesmo, nas clínicas, o ponto que nós temos que atacar com maior força é a educação. A educação dos jovens nas escolas para entenderem a importância do animal, a posse responsável. Então, o caminho para esse problema definitivo é a educação. Bom, continuando aqui, nós temos assim, falando sobre... Também gostaria que o senhor abordasse a visão do Conselho de Medicina Veterinária lá do Paraná sobre o Exame Nacional de Certificação Profissional. Esse é mais um ponto que não é um privilégio nosso da medicina veterinária, quando eu falo privilégio entre aspas, né? Que é o número excessivo de escolas de medicina veterinária no Brasil. O senhor tem uma ideia... Há no Brasil em torno de mais de 200 faculdades de medicina veterinária, sendo que no mundo pouco mais de 600. Então o que acontece é que a formação, a massificação e os estudos, há universidades sérias, mas há aquelas não tão. E aí, muito mais da parte comercial do que o ensino. Infelizmente isso existe e não é um privilégio nosso, né? Isso há em qualquer profissão. Diante disso, nós propusemos, e isso que eu falo nós, o Conselho Federal, o sistema, ou a prova que nós chamamos de Exame Nacional de Certificação Profissional, exemplo da OAB, o Exame da Ordem. Bom, voltando a um assunto aqui sobre a importância do veterinário na qualidade de vida do animal, é que, por exemplo, para te entrar num processo... no fórum tu tem que ser advogado. Se tu for fazer uma cirurgia plástica, tu tem que ser um médico. E para também cuidar de um animal, tem que ser um veterinário, tem que ter a presença do veterinário. Se for operar um animal, vai tratar um animal, tem que também ser o veterinário, né? Isso sem dúvida, né? Isso aí não há discussão. A nossa lei, ela garante o que é atividade privativa do médico veterinário. Agora, eu gostaria de destacar, talvez para finalizar, que a medicina veterinária ela é tão para o animal quanto para o homem. Nós não podemos esquecer hoje a discussão a respeito de saúde única, que é a saúde animal, humana e ambiental. Isso é indissociável.
né? Então, Você fala em sustentabilidade. Sustentabilidade do ecossistema e o ser humano junto, não é? Então, nós temos que abrir os vasos comunicantes desses compartimentos estanques que são hoje as diversas áreas da saúde, profissões, médico, farmacêutico, dentista e assim por diante. E às vezes o consumidor, a qualidade do alimento dele depende desde o pasto, da vacina, do nascer, do trato do veterinário para chegar com qualidade lá na ponta, na mesa, né? Exatamente, o senhor agora se abordou o animal de companhia, na sua clínica médica, cirúrgica, enfim, e o animal de produção. Né? A medicina veterinária, a população ela desconhece o que fazemos. Se nós questionarmos as pessoas passando pela rua, 99% vão dizer que o médico veterinário cuida do cão e do gato. Quando eu ainda brinco com elas, eu digo assim, se eu disser para o senhor que o senhor acorda com o veterinário e vai dormir com ele? É verdade. Porque na hora que tomar um leitinho de manhã, na hora do almoço, comer uma carninha, inspeção é atividade privativa. Exatamente. E depois senta na cama de noite e põe um chinelinho de couro. Então, a medicina veterinária ela é uma profissão muito tentacular. E sendo que a proteína é o principal alimento. Né? A proteína, a produção de alimento para a humanidade, né? Bom, tive a honra aqui, o prazer de conversar com o Dr. Rodrigo Távora Mira, que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná. Dr. Rodrigo, um bom encontro aqui e que seja profícuo e que possa não só a veterinária como um todo, mas a sociedade ganhar com esse encontro aqui no Parque Assis Brasil. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Muito obrigado e um excelente dia a todos os gaúchos. Céu, sol, sul, terra e cor. O que podemos adiantar assim, sobre os trabalhos do primeiro encontro hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Parque Assis Brasil? A ideia do CRMV do Paraná foi trazer para os conselhos da região sul, porque nós temos uma estrutura muito parecida, a criação e implantação da controladoria, que é o controle interno dentro dos conselhos. No caso, para melhoria de processos administrativos e para a gestão dos processos, tomada de decisão da diretoria. É auxiliar o conselho na melhoria dos processos, na verificação da malversação do dinheiro público, verificação de patrimônio, melhorar o processo todo do Conselho, todo o processo administrativo dos conselhos. Essa é uma ferramenta fundamental para o Conselho. Fundamental e acredito que hoje obrigatória. Os tribunais de contas, os órgãos de controle externo têm cobrado de todos os órgãos da administração pública essa fase de planejamento, controle de risco e controle interno. E acredito que a gente não consegue mais trabalhar sem isso. A melhoria do processo é necessária em todo o serviço público, a agilização do processo, entregar as coisas de forma correta para a sociedade. Encurtar tempo e aumentar a qualidade. Isso. É como se fosse um processo ISO, no entanto, o desafio é esse. Um pouco mais da experiência de vocês no Paraná, que foi durante o encontro, muito enriquecedora a participação do Paraná hoje aqui no primeiro encontro. Falar sobre um pouco do trabalho de vocês lá no Paraná, do Conselho. O Conselho do Paraná, como nós somos dos conselhos um dos maiores, por questão geográfica mesmo, a região sul tem os conselhos que... Estado pujante também. Trabalhamos muito, tentamos sempre estar à ponta ali. Em alguns momentos a gente já foi referência na área de medicina veterinária, em administração de conselhos, e hoje a gente tenta retomar isso. Não dizemos que somos o melhor conselho, mas a gente tenta estar um passo à frente. Estamos tentando ser uma referência e estar um passo à frente do que vai ser cobrado mais para frente pela administração pública. As principais ferramentas para a administração, para o controle geral, quais as principais ferramentas? Hoje, o Conselho está implantando a controladoria. Não existia controle interno dentro do Conselho. Quem fazia o controle era o próprio servidor, atuando da forma mais responsável e mais ágil possível. Já existe uma metodologia e uma didática? Não, hoje a gente está fazendo a implantação disso. A proposta do CRMV do Paraná foi isso, a contratação de uma consultoria para desenvolver a controladoria específica para os conselhos, voltada à nossa realidade, à nossa atuação dentro do processo. Então, nós estamos implantando a controladoria através de uma consultoria externa que vai nos ajudar a desenvolver as competências da controladoria, as ferramentas de auditoria e a medir esses resultados e transformar em dados gerenciáveis e dados de tomada de decisão. Isso melhora também a missão, que é fiscalizar
mais consciente e também pode informar melhor os veterinários, né? Sim, na realidade você trabalha com transparência, com utilização correta do dinheiro público, destinação da função pública, fazer aquilo que é função do Conselho, a missão do Conselho, os objetivos do Conselho serem atingidos de uma forma mais eficiente e eficaz, né, com a aplicação correta dos recursos. Mais floresce